Olá, estudantes, bom dia. Eu sou o professor João Olinto e hoje nós falaremos sobre políticas públicas educacionais voltadas para a formação de licenciados em letras e como elas foram fundamentais para o desenvolvimento e capacitação de profissionais muito mais atualizados na última década. É interessante nós observarmos que o Brasil ele é um país de dimensões continentais e o governo, ele desenvolve políticas públicas, seja políticas de Estado quanto de governo, de forma que ele melhore o ensino e contribua para uma sociedade mais educada e crítica. Como nós falamos anteriormente em outras aulas, o ensino, a educação, é o carro-chefe do desenvolvimento de um governo, de uma instituição, de um país. Como alma mater da educação brasileira, nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela busca modernizar essa discussão educacional e ela vai abordar pontos que vão ser trazidos até o dia de hoje. Nós também temos o Plano Nacional de Educação, o PNE, que ele apresenta metas a serem atingidas e estratégias que devem ser assumidas, e as DCNs, que envolvem a formação de professores. Essas não são as únicas legislações, não é o único contexto histórico e legal, mas elas são uma base interessante para termos como meta, por exemplo, o entendimento de algumas políticas públicas que nós vamos abordar aqui. O PIBID, ele é um projeto que é um programa institucional voltado para estudantes de licenciatura, no qual esses estudantes vão desenvolver atividades em escolas públicas. E ao fazerem isso, eles ganham bolsas de estudo. Isso é interessante porque esse estudante que muitas vezes estaria trabalhando em um emprego de 40 horas semanais, teria dificuldade para cumprir o estágio, teria dificuldade para desenvolver outras atividades, ele acabaria sendo uma pessoa que é muito mais um teórico, um acadêmico, do que necessariamente um professor em sala de aula, e o nosso governo tem tanta necessidade. Um resultado disso é que, como você tem um estudante que ele ganha uma bolsa de estudos, ele tem um melhor desempenho acadêmico, ele tem um engajamento maior nas atividades pedagógicas e isso reduz a sua evasão escolar nas licenciaturas, já que ele tem uma forma de sustento. Além disso, é interessante observar que isso reflete na escola, já que você tem um auxiliar e você tem um futuro profissional que ele já tem uma experiência muito mais larga. Além disso, nós temos os projetos de residência pedagógica, no qual o estudante ele vai passar por uma imersão prolongada na prática docente, orientado por um professor mentor, no qual ele vai participar mais ativamente das atividades escolares, ele vai ter a oportunidade de aplicar metodologias inovadoras de ensino, ele vai ter a oportunidade de desenvolver projetos escolares e trazer uma interação com a comunidade escolar. Se vocês observarem, nós temos muitos CAPs da vida aqui no Brasil que eles têm uma proposta similar a isso, no qual, por exemplo, você tem uma residência pedagógica, que é um estágio, no caso deles, mas voltado para estudantes daquela instituição de ensino, um CAP UERJ, um CAP UFRJ, que muitas vezes só aceitam estudantes da UERJ ou do UFRJ, e ele coloca em prática coisas que estão sendo discutidas na universidade. Esse programa tem como impacto a formação de professores mais preparados, um compromisso governamental com uma qualidade na educação e uma melhoria nas escolas públicas brasileiras. Como impacto enquanto uma política pública, isso reflete geralmente uma melhoria na formação inicial dos estudantes. Você tem um professor mais capacitado, isso reflete em alunos mais adaptados para a sua formação. Além disso, você aumenta o número de licenciados em letras que são capacitados, que têm uma competência, uma série de competências para atuação. Isso apresenta uma série de desafios e oportunidades, já que isso, como desafio, se envolve um financiamento, a infraestrutura e uma valorização da formação docente, ou seja, recursos para a valorização do docente. Como oportunidade, isso promove uma maior inovação pedagógica e o uso de tecnologias, já que muitas vezes o professor ele se forma, mas aquilo que ele aprende já está desatualizado em relação àquilo que o aluno vai aprender. Alguns exemplos de casos práticos
Por exemplo, você tem a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que ela faz uma implementação do PIBID da residência pedagógica. E ela teve como resultado um aumento de 20% da taxa de conclusão dos cursos de licenciatura, considerando aqueles alunos que abandonavam o curso no meio do caminho. Por meio disso, eles integraram teoria e prática e fizeram um acompanhamento contínuo dos bolsistas. Já a USP, ela usa o programa de PIBID e ela melhorou o desempenho acadêmico desses de bolsistas em 15%, além de elas desenvolverem parcerias com escolas públicas e desenvolver projetos pedagógicos inovadores. Já a UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela implementou a residência pedagógica, ela reduziu em 10% a evasão escolar nas licenciaturas e ela conseguiu, como boa prática, uma formação continuada dos mentores e o uso de metodologias ativas de ensino. Observa que isso é um potencial não só para os estudantes, mas como os professores que atuam como mentores, já que eles desenvolvem novas competências que podem ser aplicadas posteriormente. Nesse ponto, nós temos uma série de práticas políticas públicas, entre outras oportunidades, para melhorar o sistema educacional no Brasil. Dessa maneira, há uma série de políticas que não vão influenciar apenas a área pública, mas a área privada, já que escolas particulares elas começam a receber também esses professores formados na pública, professores que têm uma maior competência, professores que muitas vezes reclamavam que a escola pedia que ele tivesse experiência, mas ele não tem experiência porque ele nunca atuou. Então você, em vários momentos, vai ter um profissional que ele já atuou em sala de aula e agora ele tem uma formação mais ampla. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Dúvidas? Assistam novamente os vídeos, deixem dúvidas no fórum de dúvidas, comentem com seus colegas, comentem as postagens e nos vemos na próxima aula, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.